Play to Earn tokens por capitalização de mercado. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Gente, como você separa tokens lixo ou projetos que vão acabar com a tua vida financeira de projetos bons para longo prazo? Bom, uma coisa que o pessoal não se toca, principalmente nos tokens de jogos, é que muitos dos jogos eles têm emissão infinita de tokens ou subtokens que são usados como moedas dentro do jogo. E os jogos basicamente sobrevivem através de uma demanda contínua e crescente de players no mercado. Então, para a economia funcionar desses tokens, desses projetos pequenos, precisa sempre ter pessoas novas entrando e tendo interesse. O que me remete a uma pirâmide financeira. Me lembra muito a pirâmide financeira, né? Como é que, na verdade, não é nem pela pirâmide financeira. O próprio sistema capitalista selvagem funciona dessa forma. Você precisa sempre de uma demanda compradora de interesse, desenvolvimento e produção para que o ativo funcione, para que o ativo no longo prazo dure. Acontece que as game coins que existem hoje, elas não são todas porcarias como eu coloquei no título aqui. Eu coloquei um título sensacionalista para chamar os pitocos e os cotocos para ficarem com raiva da gente aqui, principalmente para eu saber quem só lê o título do vídeo e quem assiste o vídeo completo, tá? Mas não estou falando que a Decentraland é ruim, ou que a Sandbox é ruim, ou que a Axie Infinity eu acho uma bosta, mas tudo bem. E a Gala Games, tá? Até acho que são empresas que estão desenvolvendo projetos aí bem inovadores. O meu problema com as game coins, sendo um jogador de videogame há mais de, sei lá, desde que eu me conheço por gente, desde os 4, 5 anos de idade eu jogo videogame pelo menos uma vez por dia, tá? Qual é o grande problema dessa indústria de game coins que existe hoje? São jogos, na minha opinião, muito simplórios. Jogos muito simples. Jogos que você não tem um incentivo à continuação de desenvolvimento ou um jogo que faça você ficar interessado em ficar dentro daquele projeto. São game coins ou jogos que são no Flash, que tu roda ali dentro de um sitezinho, que tu entra em qualquer dispositivo. E o problema principal, na minha opinião, é que eles não são viciantes o suficiente para manter uma estrutura competitiva para que você fique interessado em comprar NFTs lá dentro ou se diferenciar de outros lá dentro. É para uma bolha muito pequena de investidores do mercado cripto que tem interesse nesse tipo de jogo. As game coins Play to Earn vão ser o futuro do mercado? Na minha opinião, sim. As game coins vão ser o futuro do mercado. Eu acho que o mercado de jogos, que é bilionário e é um engolidor, né? Tanto que engoliu a indústria do cinema, e hoje vive muito com a indústria do cinema. Então, geralmente, o que surge um filme específico, os caras já desenvolvem um jogo sobre o mesmo tema, remetendo a usar skins do filme e assim por diante. O meu problema com as game coins hoje em dia é que muitas pessoas entram achando que, por exemplo, a Decentraland vai ser um Fortnite da vida. Cara, na minha opinião, não tem como ela ser, porque no momento presente do desenvolvimento que está o jogo, eu não vejo um jogo lapidado o suficiente para ter uma demanda crescente de jogadores. E eu acho que essa indústria de jogos ela vai depender de jogos de serviço. O que são jogos de serviço? Jogos de serviço são, por exemplo, isso aqui, ó, Fortnite. Tá? O Fortnite, tu tem eventos lá dentro, tu tem toda hora conteúdo sendo adicionado, tu tem toda hora parcerias sendo realizadas com outras empresas para trazer personagens importantes de outras indústrias importantes para que tenha um contínuo interesse pela comunidade para comprar roupas, adquirir bens e produtos e serviços e assim por diante. Então, ele é um jogo disponibilizado gratuitamente, onde ele te oferece subprodutos, serviços ali dentro, tá? Tal como também o Destiny. Então, por exemplo, o Destiny é um jogo que também consegue se manter muito bem. Inclusive, o PlayStation comprou a Band, que é a produtora do Destiny, que é a mesma produtora do Halo, né? Então, por exemplo, o Destiny é um jogo serviço. Você tem uma continuidade de história. Você tem uma empresa que produz mais história, produz mais conteúdo recorrentemente
fazendo com que a base de fãs se mantenha a mesma ou tenha sempre o interesse por trazer pessoas a mais. Porque não vejo, economicamente falando, no que a gente tem de game coins hoje, um interesse contínuo para desenvolvimento. Então, na minha opinião, todas as game coins hoje existentes, elas vão funcionar sempre com hypes de pump and dump extremamente pré-estabelecidos e temporários. Eu não acho, por exemplo, que várias dessas game coins existentes hoje vão voltar para o seu topo histórico anterior. Eu acho que elas cada vez mais, principalmente no ano de queda, no ano de possível bear market como nós estamos vivendo, eu acho muito difícil quando o mercado retornar a se aquecer, a ficar comprador, a ter interesse comprador, o mercado ter jogos desenvolvidos de uma forma tal como esses AAA aqui, como acontece com o próprio Dash. Então, acredito que o futuro das game coins vai ser do play to earn, ele é real, ele vai funcionar, mas na minha opinião ele vai funcionar quando as grandes indústrias, como já está acontecendo, que já está começando a acontecer, da Disney se interessar por isso, da própria Sony se interessar por isso, da própria Sony fazer parceria aí com a Meta Hero e assim por diante, para poder fazer o escaneamento de pessoas para dentro desses jogos. Por exemplo, nessa situação, acredito que os play to earn vão ser a indústria que vai fomentar a economia daqui a 5 anos, mas não vai ser agora, não com essas empresas atuais e não com os projetos atuais. Desculpa dizer isso, mas, na minha opinião, eu acredito que as game coins sim vão ser o futuro, mas o que nós estamos vendo é, digamos, o Paint, tá? Então, o que nós temos de game coins hoje é o Paint. O Paint é o primeiro aplicativo de desenho que você tinha ali no Windows, lá desde o Windows 94, 95. Aí depois surgiu o Photoshop. Eu acho que o bagulho vai explodir quando tiver Photoshop. Hoje em dia tu vê um monte de gente usando Photoshop e assim por diante, pagando versão do Photoshop todo ano. Agora, a Paint ninguém paga, porque recebe de graça, mas não tem absolutamente nada, um bagulho muito simplista, não tem desenvolvimento, não tem incentivo para você continuar jogando e não tem na minha opinião, um apelo para que tenha uma comunidade crescente, tal como esses jogos de serviço. Outro jogo de serviço que é o GTA Online. Então, o GTA Online, que é lançado junto com o GTA V, na verdade, o GTA Online é a versão online do GTA V, com o mesmo motor gráfico, mas são jogos que eu poderia dizer que são separados, que o GTA ele tem a história fechada, né? O GTA V tem a história fechada, você joga o single player e você pode baixar a parte aí, o modo online. O modo online é um jogo de serviço, na minha opinião, que já dura 10 anos. Quando o GTA começar a produzir um sistema de play to earn, na minha opinião, o GTA 6 pode ser que apareça algo desse tipo. Na minha opinião, aí sim a indústria de games começa a ficar interessante. Enquanto isso não acontecer, eu acho que é isso aqui, tá? O que, na minha opinião, o que as game coins hoje podem nos entregar, na verdade, são altas muito fortes, do hype, do momento, da inovação, da invenção, da novidade, mas, na minha opinião, elas vão cair no esquecimento na mesma velocidade em que elas subiram. Então, lógico, ainda não começou o grande despejo, mas eu não consigo ver, por exemplo, a Axie tendo um apelo de contínuo de 10 anos dos investidores aguentando comprar Axies e ficar investindo nisso por muito tempo. Por quê? Porque uma das coisas nos games que as pessoas têm que se atentar é que tem que ser um jogo para um público que se desenvolve ao longo do tempo. Então, por exemplo, se o GTA... por que o GTA tem um apelo de 10 anos? Porque o GTA ele é feito para adolescentes, aí, punheteiros e adultos. Então, ele tem um público muito abrangente e o adolescente lá, o punheteiro, com 16 anos ou 26 anos, ele ainda vai poder continuar jogando GTA. Provavelmente ele ainda vai gostar de jogar GTA. Até porque o desenvolvimento pleno da adolescência não termina nos 18 anos de idade, como é empurrado pela sociedade. É nos 26 anos de idade. Então, você só deixa de ser adolescente após os 26 anos de idade. Tá? Após os 26 anos de idade, você chega no desenvolvimento pleno do neocórtex frontal e do qual que é o córtex mesmo? Agora não lembro. Mas do cerebelo, e você se torna um adulto depois dos 26 anos de idade. Antes dos 26 anos de idade, abaixo dos 26 anos de idade, você é um virgão e não adianta vir chorar e reclamar, porque da parte de saúde eu sei, tá? Então, psicologicamente, fisicamente falando, o adolescente acaba a fase dele ali nos 26. Então, ali dos 16 aos 26, ele pode ficar jogando e mantendo o serviço e dar uma faixa abrangente para
continuação do crescimento dessa economia, desses tipos de jogos de serviço que podem durar 10 anos. Então, se um Destiny entrar, se um FIFA entrar, deixa eu ver aí, se o GTA entrar, se a Rockstar entrar nesse jogo de serviço, usando o Play to Earn, aí eu vou entrar. Aí eu vou entrar para jogar e para ganhar essa porra aí eu vou vencer todos vocês. O velho aqui vai ganhar da punheta, tá? Certo?